agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Deiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em Lucas capítulo 6, no versículo 12, diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, as quais deu também o nome de apóstolos. Quando nós olhamos essa passagem, nós lembramos sobre a espera. A espera é um processo de tempo até dolorido. Quem gosta de esperar? Ninguém. Mas o esperar é um processo que todos nós devemos passar. Quando Jesus tem que escolher os seus discípulos, ele nos ensina que ele foi ao monte orar, falar com Deus antes da escolha dos seus discípulos. Significa que ele teve que esperar a resposta de Deus em quem escolher, porque ele foi buscar a Deus direção. Nós devemos buscar de Deus a direção, esperar em Deus aquilo que Deus tem para nós, para as nossas escolhas. Se Jesus nos ensina a orar e esperar, porque temos pressa em tantas coisas. E nessa escolha, nessa espera, nós precisamos entender que temos que permanecer firme na última orientação recebida de Deus. Quantas vezes nós esquecemos a orientação que Deus te deu, da promessa de Deus? Volte a ela e lembre o porquê que eu tenho que permanecer firme. Segundo ponto, nós temos que ser intencional. Ninguém que não seja intencional alcança a vitória e a resposta de Deus. Nós precisamos preservar em oração, assim como Jesus nos ensinou nessa passagem. E o último é manter a intimidade com Deus. Só assim a espera fica leve e o processo nós vamos aguentar firme para chegar à escolha certa. Não murmure, não fala na hora do processo naquilo que você muitas vezes não tem conhecimento, mas entenda que Jesus nos ensina a esperar e a orar. Só assim vamos alcançar a vitória em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você possa vencer o processo em oração. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM Oficial.
Hebreus capítulo 11, versos 32 até 34. Diz assim, aliás, leiam vocês, vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Vamos ler de novo? 32, 33 e 34. Bora. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Em 3 movimentos, eu gostaria de apresentar aos irmãos como as credenciais de uma de nossas irmãs se destacaram, fazendo desta nossa irmã, uma exemplar mãe em Israel. Isto aconteceu durante um período, um momento extremamente difícil para ela e para os seus familiares. Trata-se de Débora. E por que falar dela, uma vez que lemos no Novo Testamento um lugar onde não consta o nome dela? Juízes capítulo 5, verso 7 diz: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Os caminhos corretos do povo de Israel tinham cessado. As pessoas andavam por veredas tortuosas. Isso está no capítulo 5, verso 6. Já não se viam mais famílias estruturadas, aldeias em movimento, porque parecia que aquele povo vivia apavorado. Isso está no verso 7. A idolatria e o descaminho espiritual estavam gerando insegurança pela aproximação da guerra, e o medo fazia que as pessoas se armassem desordenadamente. Isso está no verso número 8. Bom, Débora então é um exemplo de mãe que ao mesmo tempo é uma líder, uma valente guerreira, alguém que alcançou destaque a ponto de os conselhos dela mediarem conflitos do seu povo, da sua gente. As pessoas de sua terra a procuravam para que recebessem dela
preciosos conselhos e a mediação de conflitos. Então, no capítulo 4, verso 5 de Juízes, diz que ela habitava debaixo de uma das palmeiras, numa região geográfica entre Ramá e Betel, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, iam buscar dela a mediação dos conflitos. Então, através do ministério desta nossa irmã, Deus tem a nos ensinar que, se nos dispusermos a estarmos unidos com Deus em quaisquer circunstâncias da vida, o Senhor vai nos livrar da opressão e dos estigmas que são impostos sobre as famílias. Aprendemos também com esta nossa irmã que uma mãe nas mãos de Deus, independente das circunstâncias que esteja vivendo, se revela admirável, especialmente nos graves enfrentamentos da vida, nas adversidades circunstanciais ou não da história humana. Esta mulher que se propõe a ser uma ajudadora, uma adjutora, uma parceira, como descreve a Escritura, é uma mulher sábia. E sendo assim, ela edifica a sua casa, sabendo o lugar de honra que Deus lhe designou. Louvado seja Deus. Então, a força e a coragem de uma mulher assim contagia aos que a ouvem. E essas pessoas que a ouvem escutam dela palavras de sabedoria que vêm da parte de Deus, a fim de os ajudar, de os nortear nos rumos da vida. E existem momentos de grandes conflitos, grandes dificuldades, que a palavra de sabedoria de uma mulher, de uma mãe, muda tudo. Quero lhes contar um testemunho e peço licença. No tempo da pandemia, a minha alma se afligiu muito, se angustiou muito. E em razão de ver a situação de todo o país, especialmente da igreja, eu me angustiei. Eu vinha para o púlpito, eu não faltei nenhum culto, e vinha para o púlpito e botava um telefone aqui para transmitir o culto. E compromissos vencendo, dificuldades chegando, e eu sem saber o que fazer. E numa dessas ocasiões eu liguei para minha mãe. Minha mãe é uma serva de Deus, crente, cheia do Espírito Santo, uma mulher que eu tenho lembranças de minha infância, ela ajoelhada na sala com luzes apagadas, buscando ao Senhor. E eu então, ao ligar para minha mãe, expus as dificuldades, quis saber como ela estava, mas aquela coisa de as coisas não estão fáceis, Deus permitiu vir esta dificuldade, e minha mãe então me responde: filho, a igreja não é a noiva de Jesus? Eu disse: é, mãe. Falei: então por que você está preocupado? O noivo cuida da noiva. Aquela palavra mudou a minha vida. Uma mãe não tem muita letra, muita cultura daqui, mas tem uma intimidade com Deus. E ela disse: o noivo cuida da noiva. E Deus cuidou da igreja, está cuidando de nós e vai continuar cuidando até a volta de Jesus. Levanta a mão aí e diga: Deus está cuidando da gente.
Então, uma mãe que se propõe ser o canal de bênção de Deus pode mudar os rumos da história. Embora passados já muitos anos, isto aconteceu, a história de Débora, alguma coisa perto de 12 séculos antes de Cristo, é bastante tempo. A história dela ainda emociona, inspira, porque o Espírito Santo a preservou nas Escrituras para que nós pudéssemos aprender princípios de vida com ela. Então, quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, como lemos hoje no capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos o nome de Baraque, mas nós não encontramos o nome de Débora. Eu por muito tempo me questionei a razão, e o Senhor me ensinou. E eu gostaria de pensar com os irmãos. Baraque é o herói da história, mas ele foi, primeiro, aconselhado, orientado e incentivado por Débora. Há algumas coisas que precisam de orientação, incentivo e conselhos. E esta era a função que Deus delegou a ela. Os exércitos do rei de Canaã estavam prestes a invadir as terras de Israel. Jabim era o rei de Canaã. O comandante do exército era Sísera, um homem mau, um guerreiro. E eles estavam prontos a infligir uma derrota acachapante, vergonhosa a Israel, como era uma série de histórias do livro de Juízes. Mas, neste meio de situação difícil, esta mulher se destaca. E se destaca porque Deus a chamou forte, cheia do Espírito Santo, para trazer uma palavra que levanta o ânimo dos heróis para que eles lutem. Também em 3 movimentos, e subordinado ao poder do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo, eu quero apresentar às mulheres, especialmente hoje, as mães que ouvem esta palavra, que, primeiro, quando existe um vácuo de liderança, uma mãe se levanta com sabedoria e assim pode mudar os rumos da sua casa. Deixe-me explicar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a mesma Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua casa com as próprias mãos. Uma mulher sábia é conselheira, especialmente nos momentos de aflições, de sofrimento, que são ocasionados pela opressão de quem deseja a destruição da sua família. É uma mulher de iniciativa, porque toma a atitude de se submeter a Deus no exaustivo ministério de aconselhar. Aconselhar não é nada fácil, porque às vezes as pessoas aconselhadas tomam rumos diferentes, e ao tomar rumos diferentes e quebrarem a cabeça algumas dessas vezes, ainda desaparece, seja lá por qual razão for.
O papel de mediar conflitos também não é nada fácil. Mas esta mulher, a Débora, se dispôs a estar no lugar certo, na hora certa, para as coisas certas. Então, as mães, assim, que se desenvolvem no temor do Senhor, desejam agir para evitar o completo caos de sua família. A sabedoria tem início naquilo que nós chamamos de temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versos 7 a 9. Provérbios capítulo 1, versos 7 a 9 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da ciência, do conhecimento, do aprofundamento no conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria. Os loucos desprezam a instrução, a escolaridade. Então ele diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Por quê? Porque isso vai ser um diadema de graça para a tua cabeça. Vai ser um colar para o teu pescoço. Vai ser um ornamento, uma bênção. Se você der conta de ouvir o seu pai, der conta de ouvir a sua mãe, a tua vida será melhor, será ornamentada, será bela, será feliz. Está claro aí, gente? Ok. Então, quando há disposição de se abrir o coração, de se abrir a mente para buscar a sabedoria de Deus na condução das adversidades, começam então as mudanças. Segunda coisa, quando mães decidem apoiar os seus guerreiros, elas também guerreiam com eles. Deixe-me explicar. Débora disse a Baraque que Deus iria com ele, porque Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha dado a ele a ordem, Deus já tinha dado a direção, mas ele estava reticente. Há momentos na vida que Deus dá uma orientação: levanta, corre atrás, se vira, bora gente. Mas parece que há um bloqueio, até que a mulher se levanta e incentiva. Veja, Débora declarou a Baraque que Deus já tinha ordenado a batalha, e Deus determinou também que eles saíssem da passividade e lutassem pelo bem das suas famílias. E eu quero que vocês saibam que Deus ama todas as famílias, e que você, ao saber disso, ame também a sua família. Não queira a destruição da sua casa. A palavra segura de uma mulher cheia do Espírito Santo é uma palavra suficiente para mudar os rumos das batalhas que são travadas contra a sua família. Deus usa Débora para demonstrar o que fazer, e ainda mais, encoraja Baraque a se preparar para a orientação de Deus, ou debaixo da orientação de Deus. Algumas coisas mais ou menos assim: se dentre as 12 tribos de Israel não aparecer gente suficiente, se contente com 2, Naftali, e eu acho que a outra é Zebulon, não tenho certeza. É mais ou menos dizer assim: o mais importante não é a quantidade de pessoas, o mais importante é a presença de Deus com você. Segundo, Deus vai atrair aqueles que serão derrotados por você. Deus vai atrair para que você lute e os derrote. Juízes capítulo 4, verso 6, acho que 6 e 7. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão,
de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Olha agora: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão. Leia a última frase bem forte. Então é mais ou menos assim: eu vou trazer o inimigo, mas você vai derrotá-lo. É dizer de outra forma, aquele inimigo que está por enquanto oculto vai se apresentar, mas no momento que você o vir, Deus vai derrotá-lo e vai usar você para isto. Ao que parece, Deus já tinha dado a ordem, mas ele, o Baraque, ainda estava reticente. Ele ainda não se dispusera a fazer o que devia ser feito. Era preciso um empurrão. E este empurrão veio de Débora. Juízes capítulo 4, verso 8. Então lhe disse Baraque: se você for comigo, eu vou. Mas se você não for comigo, eu não vou. Quando um homem, prestem atenção nisto, quando um homem ouve a mulher dizer a ele que enfrentará as batalhas ao lado dele, isso o agiganta. Vou repetir: quando uma mulher fala e o homem escuta que ela estará com ele, aconteça o que acontecer, ele se agiganta. Entende? Quando uma mulher diz: onde você pisar eu piso, onde você for eu vou, estamos juntos, um dia a gente deu uma palavra e vamos estar juntos até que a morte separe, então aconteça o que aconteceu, todo do teu lado, esse homem se agiganta e se torna o herói do seu povo. Hebreus capítulo 11, versos 32 e 34 apresenta lá um mapa, né? Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Todo mundo conhece a história do Gideão lá dos 300. A história do Sansão, aquele moço forte do cabelo comprido que venceu batalhas épicas. Todo mundo conhece a história do Jefté, um rapaz que nasceu filho de uma prostituta e foi escanteado pelos irmãos e depois procurado pelos irmãos para se tornar o líder, e através dele Deus deu grande livramento a Israel. Todo mundo conhece a história de Davi, que matou o gigante Golias, que se tornou o grande rei de Israel. A turma conhece a história de Samuel, filho de Ana, aquele menino que foi trazido por Deus depois de muita angústia da sua mãe, e também de vários profetas. E no meio deste grupo está lá o nome de Baraque. Olhem lá, Baraque. Quem é o Baraque? Baraque é o tal do herói desta guerra, é o tal do homem incentivado pelo poder de Deus através da fala de Débora. Veja o verso 33. Estes homens, aqueles que estão no verso 32, venceram pela fé reinos. Então, aqueles homens venceram reinos pela fé. Que mais que eles fizeram? Pela fé, eles praticaram a justiça. Que mais que eles fizeram? Pela fé, eles alcançaram promessas. Que mais? Pela fé, fecharam as bocas dos leões. Lembra da história lá do Daniel, né? Um dos profetas. Que mais que eles fizeram? Pela fé, eles apagaram a força do fogo. Que mais? Pela fé, eles escaparam do fio da espada. Agora leia esta: pela fé, eles tiraram forças pela fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus.
quando a palavra de Deus vem através da boca de uma mãe que se levanta como mãe da sua casa, da sua família, pela fé, ela traz uma palavra, e aquela pessoa que está fragilizada, fraca, às vezes cabisbaixo, angustiado, sem força, da fraqueza ele tira força, e na batalha se esforça, e quando se esforça na batalha, bota o inimigo para correr. Olha aí para quem está perto de você e diz: entendeu o papel de uma mulher cheia do Espírito Santo? Por isso, a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, porque ela não se dispõe a ser concorrente, ela se dispõe a ser a sua incentivadora, adjutora, apoiadora, ajudadora. Quanto mais masculinizada a mulher, mais feminilizado o homem. Quanto mais a mulher se mostra masculinizada, mais fragilizado está o seu homem, o seu marido. Entende? A inteligência espiritual faz que uma mulher, por exemplo, quando ela pega um vidro de palmito para abrir, e ela consegue abrir, ela para e pensa e olha para o marido e diz: meu bem, você pode abrir? Ele vai se sentir o homem mais forte do mundo, muito embora ela saiba como fazer. O mesmo acontece quando precisa trocar uma lâmpada ou apertar um parafuso do armário. Entende? Mesmo que ela saiba fazê-lo, o comportamento dela agiganta o seu marido. Então, quanto mais feminina a mulher, mais masculino o homem. Entendem? Sim ou não? Parece que isso está na contramão da pregação do mundo, da agenda do mundo. Mas eu tenho o dever pastoral de incentivar e de ensinar a palavra de Deus. Deus operou um grande livramento ao povo de Israel. Deus embaraçou os exércitos de Sísera, que era o capitão do rei Jabim de Canaã. Olha como Deus fez, capítulo 5, verso 20, Juízes 5, 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. Volta, deixa no 20. Deus estava lutando contra Sísera. As estrelas do céu estavam lutando contra Sísera. Quem estava lá na frente da batalha era o Baraque. E por que o Baraque estava lá? Porque Débora trouxe uma palavra de fé, trouxe uma palavra de incentivo, um empurrão, e ele estava lá no seu lugar de luta, de batalha. Mas enquanto ele estava lutando, Deus estava lutando por ele. Entendem? Continua lendo, verso 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Então, pisaste, ó minha alma, a força. Continua. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Por que isto está posto assim? Vai no capítulo 5, verso 1 de Juízes. Leia bem alto. Para um pouquinho. Quem cantou? Quem mais? Não foi ela sozinha quem cantou. Não foi ele sozinho quem cantou.
ela a incentivadora, ele o guerreiro, ela a palavra de fé, ele a ação, ela o incentivo, ele com a espada lutando. Mas na hora de comemorar, os dois cantam juntos. Entendem? Deus deseja que a tua família celebre as vitórias junto. Veja, o encorajamento dos soldados de Israel, sob o comando de Baraque, veio através da palavra de ânimo, de incentivo, palavra ungida por Deus, pela fé de uma mulher virtuosa, a Débora. O Deus que operou aquele milagre continua o mesmo, continua operando, trabalhando, ajudando. Deus deseja a bênção para a tua casa, Deus deseja a bênção para a tua família, Deus deseja que vocês celebrem grandes vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes falta uma palavra de entusiasmo pela fé, para que uma família seja catapultada para o próximo nível. E Deus deseja que você alcance bênçãos, liberdade, vitória, pelo poder de Jesus Cristo na tua vida. Número 3, o discernimento espiritual de uma mãe pode mudar tudo. O comportamento de Débora se tornou um cântico, uma música popular, e entrou para a história de Israel, glorificando a Deus, através da preciosa vida de uma abençoada irmã, que não quis ser elogiada como guerreira, mas ela é elogiada pelo seu comportamento. Vai lá no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 30. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Entendem? A mulher que teme a Deus será elogiada. Por que ela será elogiada? Porque as suas palavras são temperadas com sal, cheias de fé, de incentivo. Vamos embora, vamos para frente, estamos juntos. Vamos embora, vamos para frente, estamos juntos. Vamos embora, vamos para frente, estamos juntos. E ao ouvir isto, se agigantam os heróis. Então, o inimigo luta bravamente contra as famílias, querendo a destruição dos lares, e faz isto ao promover uma agenda contrária à fé. Enquanto isto, o plano de Deus é alcançar toda a família. Se um dia você encontrou Jesus, Deus deseja que você tenha toda a tua família salva com você. Uma vez, Atos 16, acho que é verso 30 ou 31, Atos 16, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esse é o carcereiro de Filipos. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e aí você vai ser salvo. Mas não é só você, é você e a tua casa. Verso 32. E lhe pregaram palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Então não basta dizer que Deus deseja salvar a casa, é preciso pregar para quem está na casa. Entendem? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ok. Agora, enquanto crê, alguém precisa falar a palavra. E a palavra da fé que pregamos é esta: Deus deseja abençoar a tua casa e a tua
família, então se disponha em cumprir a palavra de Deus, e você verá a tua família blindada e próspera, alcançando outros níveis para a glória de Deus. Bom, uma palavra dirigida pelo Espírito Santo muda tudo. Quem sabe existam pessoas hoje aqui a quem Deus já deu ordem de lutar, de guerrear pelo bem da sua família. Pessoas que até aqui, embora tenham recebido uma palavra de Deus, não tenha se disposto, não tenha dado os passos necessários para que o milagre de Deus aconteça. Quem sabe o Espírito Santo esteja lembrando você de que Deus já falou com você e já disse que você se levante como uma voz profética dentro da tua casa, de incentivo, de bênção sobre a tua família, para que o próximo nível seja alcançado. Levanta as duas mãos aí, diga: minha casa será abençoada. Você tem essa música aí? Anos atrás eu escrevi essa música junto com a Suzy aqui, sentado no púlpito. Tua casa será abençoada, os teus filhos, herança do Senhor. Deus deseja bênção para a tua casa, para a tua família, para aqueles que você ama. Então, você consegue achar isso aí? No passado, Deus levantou Débora, e ela se tornou um exemplo para todas as mães que desejam que a sua casa seja abençoada. Débora comemorou a vitória do povo de Israel, e ela comemorou a vitória ao lado de Baraque. Vai lá, Juízes capítulo 5, verso 1 até verso 5. Cantou Débora e Baraque. Então não foi só ela quem cantou, os dois cantaram juntos. Verso 2, o que eles diziam na música? Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor se derreteu. É dizer de outra forma, ela tem a palavra de incentivo, a palavra de fé, a palavra de uma mulher que olha para o futuro dizendo: nós vamos conseguir, nós vamos chegar, Deus está conosco, se Deus está contigo, vais vencer. Então ela incentiva, mas chega uma hora que ela diz: vamos cantar, vamos louvar, porque a vitória não está atribuída ao conselho e nem a valentia dele, é o Senhor que peleja por nós, e nós vamos avançando. Veja o verso 12, verso 12, 12, meu filho, isto: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, cante um hino, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Ela aconselhou e ela canta, e ele, que é o guerreiro, se levanta e faz o trabalho do guerreiro, cada um no seu papel, e a glória é de Deus. Amém, pessoal? Ela também aconselhou ao povo que fizesse o mesmo, que louvassem a Deus. Assim,
Com o gesto de mãe em Israel, Débora revelou que a honra e a glória pelas vitórias alcançadas pertencem exclusivamente a Deus. Levanta a mão e diga: minha família é uma bênção. Tem coragem? Levanta as duas mãos aí, bota um sorriso nesse rosto lindo aí e diga: tem coragem? Diga de novo. Forte, vambora. É isso aí. A história de Débora se confunde com a história de Baraque, e é um incentivo de Deus aos que querem que suas famílias sejam completamente libertas das investidas do diabo, e para isso se dispõe em obedecer a Deus, e ao obedecer a Deus lutam espiritualmente pela fé em Deus em favor dos seus queridos. Foi o que aconteceu. Uma mulher nas mãos de Deus é virtuosa, e as virtuosas são louvadas, elogiadas, a ponto de entrarem para a história. Há muitas guerreiras conhecidas. Hoje lembramos de Débora. O que eu quero é que você saiba que o modelo de Deus para a tua casa é o modelo que te levará a bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Portanto, que a graça de Deus unja os teus lábios, para que você fale pela fé palavras que levem os guerreiros às batalhas e eles sejam vitoriosos naquilo que precisam. Mulheres guerreiras que guerreiam também, como fonte de inspiração, são a graça de Deus para uma família abençoada. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a orar pela tua família. Hoje, bastante filhos estão com as suas mães. Que legal. Mas você que está aqui, que já a viu hoje, ou que não pôde vê-la por razões óbvias, eu quero que você ore agora e apresente a Deus a sua família. Os guerreiros vão continuar guerreiros, mas se incentivados, se tornarão heróis. E esta é a proposta de Deus para a tua casa. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, fale com Deus agora. Enquanto você escuta isso que escrevi faz muitos anos, junto com a Suzy, ouça isso. Espírito de Cristo, nós profetizamos que Deus vai agir. Não tenha medo de falar com Deus. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai.
profetizamos que a bênção de Deus virá sobre você. Sim, a bênção de Deus virá sobre você. Você será abençoado. Tua casa abençoada. E o teu viver abençoado para valer. Bora, gente! Pelo poder do Espírito Santo, profetizamos que a bênção de Deus virá sobre você. Serás abençoado, sua casa abençoada, seu viver abençoado pra valer. Sua casa será abençoada. Recebe a bênção de Deus. Confia na bênção de Deus. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Deus dará a resposta. Deus dará a resposta. Nesta semana o sinal de Deus se apresenta na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o projeto de Deus para você. Fale com Deus. Diga para Ele onde está a tua aflição, aquilo que te incomoda, aquilo que te faz perder o sono. Deus vai agir por você. É o seu tempo, é o momento da bênção de Deus para a tua casa. Ore e não pare de orar. Se você puder me ajudar, abraça alguém aí e diga: eu profetizo a bênção de Deus sobre você. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua casa. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua família. Em nome de Jesus. 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 Deus vai surpreender vocês esta semana.
Glória a Deus. Vai com esta palavra de bênção para a tua casa e profetiza a bênção de Deus dentro do teu lar. Deus vai surpreender você. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Semana próspera e feliz para todos. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.